As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2013, Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu vou aproveitar o Dia Mundial do Meio Ambiente para perguntar já para você, ouvinte do Vida News, como evitar o desmatamento no Brasil. Participe a partir de agora, 3029-9290 é o telefone para sua participação. O torpedinho é o 9229-1359 ou participe também pelas redes sociais. Léo, boa tarde. Já começou rindo, hein? Eu tô chateado. Por que chateado? Porque eu comecei cometendo um erro. Que erro? Eu coloquei a abertura velha do programa. Eu queria que você me desse licença para eu colocar a abertura nova. Pode colocar. Vamos começar de novo. Vamos lá, o ouvinte vai entender. Vamos lá. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. A gente para tudo, tá? Vamos parar. Vamos parar tudo. Silêncio. Vocês desconsideram tudo que a gente falou até agora. E vamos começar tudo de novo. E o programa vai começar. Faz de conta que a gente nem falou nada. Feito? Vamos lá. Então vamos lá. As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação, Luciana Pombo. Direção-geral, Luiz Fernando Mussi. Agora você começa como se não tivesse entrado no ar ainda. Vai. Muito boa tarde. Neste momento, 3h07. Como eu já disse tudo aquilo de novo, depois você dá um replay. Mas eles esqueceram. E ouve. O combinado é que eles iam esquecer o começo do programa. Ah, tava combinado. Isso. Ok. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho de 2013. E eu estou te perguntando hoje, ouvinte do Vida News, como evitar o desmatamento no Brasil. Participe com a gente, o telefone para sua participação é o 3029-9290, o torpedinho é o 9229-1359, ou você pode participar, e já tem muita gente participando a partir de agora nas redes sociais. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu, tudo bom? Tudo bem, como é que passou de ontem para hoje? Tudo bem. Afinal, hoje você ainda não falou no ar, muito, né? Muito bem, boa tarde para os ouvintes, pela primeira vez que eu tô falando no ar hoje, tudo bem. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você já viu uma abertura de programa assim, Ciro? Não, assim, com essa criatividade toda, não tive esse privilégio. Que assim, vamos falar sério. Todo mundo erra. Mas aí dá essa consertada legal, explicar pro ouvinte, ninguém tem coragem de fazer, né? Não, ninguém tem coragem de fazer, não. A gente faz tudo de novo por respeito a você, ouvinte. Peço desculpa. Na verdade, meu grande medo é que o chefe telefone e fale que tá errado, mas tudo bem. Chefe, tá consertado, tá bom? Agora não tá errado. Vamos lá. A partir de agora, você acompanha as manchetes do dia 3h10. Manchetes do dia. Começando pela informação do litoral do Paraná, Ciro Júnior. Fraude bilionária da soja fecha 4 empresas em Paranaguá. A operação Yellow prende 4 empresários, 3 fiscais e 1 advogado. Grupo Sina teria lesado 2,7 bilhões dos cofres públicos. É mais uma notícia bombástica de Paranaguá, no litoral paranaense. De Paranaguá, agora vamos a Brasília. Rita Cantanhede. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. E o Ciro Júnior agora volta, mas falando de esporte, Ciro Júnior. Paraná Clube perde mais uma pela Série B. Desta feita, foi derrotado ontem à noite pelo Paysandu em Belém do Pará. Ainda no esporte, agora é Glauco Silveira. Conheça os dois lados dos Jogos Engenhariadas de Campo Largo. E vamos agora até Paranavaí. Quem traz as informações é Cláudia Ribeiro. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, a instalação da reitoria da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, em Paranavaí, no noroeste do estado. Estas e outras informações você acompanha somente aqui no Vida News, que já está no ar, e hoje tem entrevista de estúdio, os Gorgonzolas. Você gosta de humor? Se você gosta, não pode perder a entrevista que você vai acompanhar lá pelas 3h45 de hoje, aqui no Vida News, 3h10. Vida News. Tempo e temperatura. O ar seco e frio ainda toma conta do sul do país. O frio perde um pouco a força e a temperatura à tarde se torna mais confortável em grande parte da região. A máxima em Curitiba deve chegar aos 23 graus na tarde desta quarta-feira, apesar desse frio das primeiras horas do dia.
Em Campo Mourão, os termômetros vão chegar aos 21 graus. E em Londrina, 24 graus é a máxima prevista. Amanhã, a quinta-feira, será mais um dia de tempo seco, friozinho no começo do dia, mas à tarde um pouco mais confortável. A mínima prevista é de 8 graus para a região de Curitiba e amanhã à tarde vai fazer 23 graus. Foz do Iguaçu terá mínima de 9 e máxima de 23 graus nesta quinta-feira. E só volta a chover na região sul do Brasil no começo da semana que vem. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Mais informações na internet. Acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Desirê Brant. Vida News. Trânsito. E nesse momento não tem acidente em Curitiba. Vamos comemorar. Obras para a revitalização da Avenida Marechal Floriano Peixoto são realizadas entre os terminais do Carmo e do Boqueirão aqui na cidade de Curitiba. Especialmente nos horários de pico, o trânsito fica lento ali na região. Portanto, você que é motorista, evite esta região porque tem obras. Avenida Marechal Floriano entre os terminais do Carmo e Boqueirão. E o Léo já me olhou. É que eu tenho uma, não sei se está aí escrito, Lu, mas eu quase me atrasei para chegar hoje. Na Arthur Bernardes ali, quase esquina com a Avenida do Batel, tá tendo uma obra de emergência, né? Aí tem vários caminhões, tratores e tal trabalhando na pista da direita. Pouco antes de virar para a Avenida do Batel, tá complicando bastante o trânsito nessa localidade. É na Avenida do Batel, próximo... É na Arthur Bernardes, esquina com a Avenida do Batel. Ok, Arthur Bernardes, isso. Esquina com a Avenida do Batel. Portanto, você também que está passando pela região, bastante cuidado, isso. Porque está lento o trânsito. Isso, sentido Parque Barigui. Quase quando ela vira Mário Torinho. Mário Torinho já. Ok, 3h12. Vida News. Aeroportos. E adivinhe se o Aeroporto Internacional Afonso Pena não ficou fechado hoje pela manhã por causa do nevoeiro. Claro que ficou. O local reabriu somente às 9h45 e a reabertura ocorreu após o aeroporto ter restrições desde a 1h da manhã. O terminal oscilou entre fechado parcialmente e fechado totalmente. Entre as 7h e as 9h45 houve o maior intervalo de interrupção total de atividades, segundo o setor de meteorologia do aeroporto. Segundo o site da Infraero, neste momento, entre os 67 voos domésticos programados para o período, 21 foram cancelados e 32 tiveram atrasos de mais de 30 minutos. Neste momento, o Aeroporto Internacional Afonso Pena está operando normalmente para pousos e decolagens. Também operam visualmente os aeroportos Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel. 3h14. Vida News. Ouvinte Vida. E já temos vários ouvintes participando da nossa pergunta do dia, mas antes da pergunta eu só quero registrar que estão ouvindo a Rádio Vida neste momento a Gabriele Estival Brito, lá direto de Pontal do Paraná, ela e a avó dela, a Iná Campagnoli. Um grande abraço para vocês que estão acompanhando o Vida News. E o Tiago Faria, aqui de Curitiba, também está acompanhando o Vida News. E a nossa pergunta do dia, eu tenho tantas participações hoje que eu vou ter que ir lendo aos poucos. A pergunta do dia é: como evitar o desmatamento no Brasil? O Glauco Silveira, nosso colaborador, diz o seguinte: quem sabe se parar de distribuir autorizações de corte para as grandes empresas? Dá um puxãozinho aí de orelha, o Glauco Silveira, no IAP. O Fernando Gonçalves da Silva, que é de Pontal do Paraná, diz que tem que ter um controle de natalidade também das árvores. A Letícia Camargo, que faz parte do Rede, ela diz o seguinte: com o desmonte da bancada ruralista do Congresso Nacional. O Wellington Costa, ele também é de Pontal do Paraná, diz o seguinte: tire o descuidado, descaso, desordem, desrespeito, desvio, desfalque, desdém e por aí tem muito des para tirar. E quem tem que tirar? O povo, em época de eleições, diz o Wellington Costa. E continua dizendo, lembrando que não há momento certo para se destituir do poder. Déspotas, sanguessugas, é o que diz o Wellington Costa. O Murilo Pietrochinski, opa Murilo, participando com a gente, um grande abraço para você. Ele diz o seguinte: conscientização de cada pessoa, disciplina de ecologia e meio ambiente nas salas de aula, governantes despertarem para a necessidade de preservar o verde e usar a mídia de TV e rádio para divulgar uma campanha
contra o desmatamento é a opinião do Murilo. Murilo, assina embaixo. O professor Morozinski, participando com a gente, diz o seguinte: penso que é investindo na educação ambiental, desde a educação básica, ou seja, um projeto longo de 30 anos, pelo menos, é o que diz o professor Morozinski. Léo, o que você pensa? Como acabar com o desmatamento? É muito complicado, né, Luciana? Tem um jogo de interesse de gente muito rica no meio dessa história, bastante influência, e também existem as necessidades da indústria. A gente sabe que hoje em dia há uma preocupação maior aí com relação às madeiras que são utilizadas, as fontes aí que são utilizadas. Eu acho muito complicado acabar com o desmatamento. Dá para reduzi-lo e dá para proteger áreas como a Mata Atlântica, como a Amazônia. Só que o governo precisa ter interesse nisso e não interesse em auxiliar milionários, bilionários do ramo da madeira e pensar mais no futuro. Eu vejo que há necessidade, por exemplo, numa cidade como Curitiba, às vezes você tem a necessidade aí de gerar um desmatamento para construir um prédio, para construir uma casa, enfim, é a evolução natural. Eu até entendo, às vezes, quando precisa ser cortado um pinheiro, que eu sou contra o corte da araucária, por exemplo, já falando aqui da nossa casa, eu sou contra. E, em último caso, eu acho que deve acontecer essa poda, esse corte. Mas, às vezes, é inevitável, a situação necessita. Vai passar uma rua, vai passar uma rodovia, vai passar uma rede de alta tensão, eu acho que dá para tentar adaptar. Agora, eu acho que não há justificativa, por exemplo, para desmatar tanto espaço verde que a gente tem na Amazônia, na Mata Aliás, Atlântica, aqui na BR-277, sentido Serra do Mar, está acontecendo um desmatamento gigante ali, que foi até um ouvinte quem nos deu a dica, e depois algumas pessoas tentaram dizer que era desmatamento de pinos. Sim. Mas infelizmente não existe essa confirmação ainda. O desmatamento é grande ali na 277. Eu lamento bastante quando vão araucárias, se vão árvores centenárias e históricas. Então acho que a gente precisa ter a consciência. E também, por exemplo, tem casos que a árvore pode colocar em risco a vida das pessoas, né? Tem gente que mora embaixo de pinheiros, de outras árvores mais complicadas ainda. Eu acho que os casos devem ser estudados. Deve sim se abrir exceções nessas situações que eu lhe disse, porém com o reflorestamento aí... Exatamente, tem que fazer em outras áreas. Você retira numa, mas tem que reflorestar outra. Para contrabalancear. E o que a gente fala, as pessoas acham que é besteira, né? Esse é um assunto que não atinge tão... A gente não vê o problema tão próximo como um problema de saúde, um problema social, porque está lá longe da gente. Mas isso daqui a alguns anos vai com toda certeza fazer diferença, e hoje a gente vive uma realidade complicada e difícil já por ações como essas que aconteceram no passado, né? O tanto que a gente fica doente mais vezes, as bactérias mais fortes, as chuvas mais fortes, o clima alterado. Essa época do ano, há 15 anos atrás em Curitiba, não fazia um calor desse jamais. Era frio, era muito frio, temperatura fria, gelado, então é muito complicado. Neste momento, 3h19, o Glauco Silveira diz o seguinte, que para ele, desmatar, por exemplo, para fazer estacionamento de caminhão é demais da conta. E fizeram isso ali em Campo Largo, desmataram para fazer um estacionamento de caminhão. Foi uma empresa que fez isso, tiraram inclusive um morro, segundo o Glauco Silveira. E outra coisa que para mim é importante, principalmente quando o desmatamento não é autorizado, é sem dúvida nenhuma punição. É necessária a punição, porque sem punição a pessoa continua fazendo e está ganhando seu dinheirinho, vendendo ali árvores que não deveriam ter sido retiradas, fazendo dois prejuízos, um contra a nação e o segundo um prejuízo contra a saúde da população brasileira. 3h19. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem, começando em Pontal do Paraná. Houve uma fraude bilionária de soja que acabou fechando inclusive 4 empresas de Paranaguá no litoral paranaense. Quem traz os detalhes? Ciro Júnior. Outra bomba estourou em Paranaguá, segundo o periódico Folha de Paranaguá, que circulou hoje na cidade. Desta feita, foi descoberta uma fraude que vinha acontecendo há 9 anos e tinha ramificações em Santa Catarina e Paraná. A organização criminosa atuava com base em empresas de fachada, utilizando offshores, que são empresas ou contas abertas em paraísos fiscais.
O grupo, de acordo com o promotor do GAECO de Bauru, fazia operações comerciais de compra e venda simuladas, gerando créditos frios de ICMS. Segundo o promotor, os créditos frios eram negociados ilicitamente com terceiros, e parte desses créditos era utilizada para abatimento da dívida de ICMS do grupo empresarial com os governos de São Paulo, Santa Catarina e do Paraná. O grupo envolvido na fraude bilionária possuía 4 empresas em Paranaguá. Logo após a Operação Yellow ser deflagrada, 4 empresas fecharam suas portas e demitiram seus empregados. As empresas funcionavam em um único local e possuíam apenas 4 funcionários. Fecharam as portas na cidade: a Dove Óleos Vegetais Limitada, Sina, Multióleos Óleos Vegetais Limitada e Faróleo Comércio e Indústria de Óleos Limitada. A investigação comprovou que nenhum dos funcionários em Paranaguá sabia do esquema bilionário da fraude. Os envolvidos nas fraudes serão processados por lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e crimes contra a ordem tributária. De Pontal do Paraná, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E me entristece muito quando a gente ouve realmente que o trabalho do Ministério Público de investigação tem que acabar. Se não fosse o GAECO neste caso, ou realmente o trabalho investigativo do Ministério Público, nada teria acontecido. Essas empresas continuariam fazendo o que faziam e nós não teríamos o desmonte, digamos assim, desta fraude em Paranaguá. Portanto, parabéns pelo trabalho, vocês que fazem o GAECO funcionar aqui no estado do Paraná. Delegados, policiais, promotores e procuradores que fazem com que o GAECO realmente tenha a força que tem no nosso estado. E por falar em litoral do Paraná, o Mário José Herzuk, participando com a gente, ele diz o seguinte: como a vida de pobre é dura. Vejam o caso aqui de Pontal do Paraná. A gente torce para o final do mês chegar. Quando chega é feriado. E na segunda você vai ao banco e descobre que tacaram fogo no banco. E agora? Cadê o meu dinheiro? Pergunta o Mário José. E eu quis saber o que estava acontecendo. Não dá para acreditar. Tentaram assaltar a agência do Banco do Brasil de Pontal do Paraná no final de semana, durante o feriado, e acabaram fazendo o quê? Incendiando e destruindo a agência. Por bem, não conseguiram levar nada. 3h23, ainda no giro de reportagem, agora vamos a Brasília. A campanha da polio já vai começar neste sábado. 12 milhões de crianças devem ser vacinadas em todo o Brasil. Rita Cantanhede. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A meta é vacinar mais de 12 milhões de crianças com idade entre 6 meses a 5 anos. A vacinação começa no próximo sábado, dia 8, que é o dia D de imunização, e segue até o dia 21 de junho. 115 mil postos de saúde e pontos de vacinação itinerantes estarão vacinando em todo o país. Mas, após o encerramento da campanha, a vacina continuará disponível em toda a rede pública de saúde. O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989. E em 1994, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde o certificado de erradicação da polio. Mas Alexandre Padilha, ministro da Saúde, alerta sobre a importância da vacinação para garantir que o país permaneça livre da doença. Em muitos países do mundo, ainda circula o vírus da paralisia infantil. E ele pode ser reintroduzido no Brasil por pessoas que viajam, que têm contato. O momento da vacina pela boca, da gotinha, é um momento que protege não só a criança, mas ajuda a proteger todo o meio ambiente da possibilidade do vírus selvagem que pode causar paralisia infantil ser reintroduzido no Brasil. Serão distribuídas mais de 19 milhões de doses da vacina. Uma orientação do Ministério da Saúde é para que as mães aproveitem a campanha contra a poliomielite para atualizar o cartão de vacinação e colocar em dia todas as vacinas da criança até 5 anos de idade. A agência Rádio Web de Brasília, Rita Cantanhede. Vida News. E ainda sobre esse assunto, cerca de 600 mil crianças devem ser vacinadas aqui no Paraná durante a campanha nacional contra a poliomielite que começa nesse sábado. O público-alvo é de 6 meses até 5 anos. A dose vai ser injetável nesse ano porque é considerada mais segura e eficaz
pela Organização Mundial da Saúde. A campanha vai até o dia 21 de junho. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma infecção viral causada pelo poliovírus. O Brasil não registra casos há 24 anos. O último foi notificado em 1989 na Paraíba. Mas em muitos países o vírus ainda circula, portanto, por isso a necessidade da campanha da vacinação. E ainda em Brasília, olha só essa notícia, o ministro da Saúde demitiu o diretor responsável pela campanha Sou Feliz Sendo Prostituta. Quem traz as informações, Daniele Soares. Após a divulgação na internet da campanha Sou Feliz Sendo Prostituta, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, demitiu o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Dirceu Greco. A exoneração foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Segundo o ministro, a demissão ocorreu porque a campanha foi divulgada sem a aprovação da comunicação social. Para Padilha, não cabe ao Ministério passar esse tipo de mensagem. Enquanto eu for ministro da Saúde, eu não acho que essa tem que ser uma mensagem passada pelo Ministério da Saúde. Então, essa mensagem não fará parte da campanha do Ministério da Saúde. É papel dos movimentos e das entidades. O material foi divulgado no fim de semana nas redes sociais para lembrar o Dia Internacional das Prostitutas. A campanha é composta por panfletos e vídeos com depoimentos e tem como tema o uso da camisinha. A mobilização foi criticada por grupos conservadores e religiosos. De Brasília, Daniele Soares. Vida News. É complicado, né? O ministro teve que tomar uma atitude, disse que não sabia de nada e, portanto, acabou demitindo o idealizador desta campanha, dizendo que não havia passado pela comunicação social. Como é que funciona esse negócio? O cara pega, tem uma ideia dentro do ministério, não fala com o ministro, não fala com a presidenta da República, não fala com ninguém, fala, vou lançar a campanha e põe na internet. Isso é o que pelo menos justificou o ministro. Tá, parece aquela história, lembra a história do Lula? Não sabia de nada? Dá essa impressão, sempre sobra para alguém. Sobrou para o diretor que criou essa campanha. E a gente se assusta porque a gente vê cada coisa de arrepiar nesse país, cada bolsa, cada campanha, cada coisa bizarra, que o povo realmente acreditou nisso, principalmente nas redes sociais, o que seria lamentável, uma vergonha para o país como o Brasil, é a consagração das coisas tristes do país, esse tipo de coisa. Seria, né? Mas tem coisa muito pior a aparecer, a surgir por aí. Ainda bem que vetaram essa bobagem. Ainda bem. Ainda bem mesmo. E ainda falando em saúde, mais 3 mortes por complicações da dengue foram confirmadas em 2 semanas de análise, de acordo com o boletim epidemiológico do estado do Paraná. O balanço aponta que desde agosto do ano passado, 17 pessoas morreram e mais de 44.200 foram infectadas. Apesar de já estarmos no outono, com fortes ondas de frio nas regiões norte, noroeste e oeste do Paraná, o clima ainda é propício para o desenvolvimento da dengue. Nestes locais, a doença já está em situação endêmica, ou seja, que acontece o ano inteiro. Ao longo desse ano, 254 cidades do Paraná tiveram casos confirmados de dengue. E muita gente em todo o estado do Paraná que teve contato de alguma forma com essa doença. Doença que pode ser prevenida por um ato seu, cuidando, evitando que a água parada fique em qualquer local da sua casa, do seu terreno. 3h29, intervalo e já voltamos. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Trânsito. Por causa de fiação na via, o trânsito pode apresentar lentidão na Avenida 7 de Setembro, no centro de Curitiba, no cruzamento com a Rua João Negrão. Portanto, bastante cuidado, você que está no centro de Curitiba, evite as proximidades da 7 de Setembro, principalmente no cruzamento com a Rua João Negrão. 3h32. Vida News. Giro de reportagem. E voltamos a girar a nossa reportagem. Agora as informações são de Rogério Ataíde. 1 em cada 5 mortos na Rússia teve algum tipo de problema com o álcool. Vamos acompanhar, Rogério. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. A Rússia foi o único dos grandes países emergentes em que a expectativa de vida diminuiu em 2012. Sabe por quê? Na consequência do consumo excessivo do álcool, chamado vodka.
Poucas coisas são tão associadas à Rússia quanto a vodka. Diminutivo da palavra voda, V-O-D-A, o termo russo para água. A bebida é consumida à tarde ou à noite, em especial durante o inverno. O consumo excessivo do destilado é um estereótipo nacional que se tornou um grave problema de saúde pública. O governo... Meu Deus do céu, como digo, Luciana do céu. O governo estima que cada russo bebe 18 litros de álcool etílico de vodka por ano, mais do que o dobro do máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Um em cada cinco que bate com as 10 lá está relacionada com o arco, comadre. No ano passado, o vício foi o principal responsável pela queda da expectativa da vida russa, o primeiro retrocesso desde 2003. Em 85, o dirigente Mikhail Gorbachev resolveu tomar uma decisão. Lançou uma campanha para reduzir o alcoolismo com o objetivo de aumentar a produtividade no país. Ele restringiu a venda de álcool e destruiu as destilarias caseiras. Resultado: o governo tomou um prejuízo de 28 bilhões de rublos, provocados pela redução do comércio de bebidas da vodka, apenas acentuaram um declínio econômico na União Soviética. O presidente Vladimir Putin agora tem o desafio de combater o problema de forma duradoura. A senhora sabe qual é o problema, dona Luciana? Não é a marvada pinga, né, que nem diz no Brasil. Lá na Rússia, é a marvada vodka. Brasil, quem não age não é. Rogério Daíde, para o programa Vida News. Vida News. Olha, Rogério, e aqui também tem a marvada da cachaça, né? Principalmente aqui em Antonina e Morretes, onde nós temos vasta produção da cachaça. Entristece, né, Lu? A gente brinca, dá risada, é até às vezes engraçado ver uma pessoa bêbada fazendo... se cometendo aí atos e situações engraçadas, mas no fundo é triste. É triste, claro. É muito triste. Eu acho que um dos maiores problemas sociais do Brasil depois do crack é o álcool, que está ao alcance de qualquer um, a qualquer hora do dia e em qualquer volume, porque, entre aspas, é uma droga barata. Então eu fico muito triste disso. E tem gente, Luciano, que bebe todo dia, mas não é alcoólatra. Pelo menos diz que não é, né? Bebe todo dia. E não tô falando de cerveja. Tem cara que bebe uma cerveja ou outra, tal, sai com um amigo e tal. Tem gente que bebe uísque todo dia e não é alcoólatra. E acha que tá fazendo um bem pro corpo, acha que tá fazendo bem pra vida, pra sua família, pras pessoas que te amam. Você que tá me ouvindo e é dependente do álcool. Saia dessa vida, não leva a lugar nenhum. Bom, catadores de materiais recicláveis vão realizar amanhã à tarde uma passeata contra a incineração do lixo. Eles devem se concentrar na sede do Ministério Público do Trabalho, aqui no Paraná, e caminhar até a Câmara de Vereadores de Curitiba, onde vão apresentar um projeto de lei contra a queima de resíduos no município. Cerca de 300 pessoas devem participar desta marcha, que é em homenagem ao Dia Nacional dos Catadores. 3h37, vamos agora a Brasília. Nós falamos do álcool agora há pouco, mas uma pesquisa está mostrando que o crack causa 50% mais mortes de neurônios do que qualquer outra droga, até do que a cocaína. Acompanhe as informações de Yuri Hudson. O usuário de crack, ao fumar uma pedra da droga, inala não apenas a cocaína. A partir da combustão, ele inala um éster denominado metilhexagonidina, o AM. Pesquisadores da USP querem saber mais sobre essa substância usada como marcador biológico. A intenção é descobrir se ela é ativa e provoca a morte de neurônios. Resultados iniciais apontam que o AM, produzido ao fumar o crack, é muito mais agressivo do que quando o usuário cheira ou injeta cocaína. Para o conselheiro da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, apesar da pesquisa estar em fase inicial, ela aponta para uma potencialização dos danos ao cérebro causados pelo AM, diz Ângelo Campana. Ele instala uma dependência rápida, grave e de dano
cerebral também grave. O que eles estão buscando é se isso se deve à pura inalação da cocaína ou se tem alguma coisa mais que colabora, né? Eles fizeram em um tubo de ensaio. Ali mostrou que sim. Quando coloca o AM sozinho num tubo, coloca a cocaína sozinha num tubo, ou coloca os dois juntos destroem mais. Isso é uma pesquisa experimental. De acordo com o estudo da USP, a queima dos componentes que formam a droga provoca a morte de 50% a mais de neurônios do que o consumo isolado da cocaína. A pesquisa vai se debruçar para apontar o motivo real dessa maior perda de neurônios, além de seus impactos. Tem essa incógnita de saber se o déficit cognitivo provocado pelo crack é em decorrência da destruição de neurônio ou é apenas um processo fisiológico que pode ser revertido um dia. Estão pesquisando também se essa substância ela faria efeito no cérebro também psicoativo, né? Os pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP realizaram o estudo in vitro, utilizando uma cultura primária de neurônios extraídos de fetos de ratos. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. E 6 mil cães devem ser esterilizados de graça em Curitiba na campanha municipal de castração de cães que começou hoje. O foco são os animais de famílias de baixa renda. As clínicas para essa castração são a Arca de Noé, no Campina do Siqueira, a Clinicão, no Boa Vista, e a Pet Clean, na Vila Fani. Além da cirurgia de esterilização, esses locais também vão arcar com exames e medicamentos. O valor total investido nessa iniciativa foi de R$1.200.000 e os recursos vêm do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Eu posso aproveitar e comentar dois minutos essa notícia que você deu? Eu acho que é muito importante esse tipo de atuação da prefeitura, das ONGs aí que cuidam dos animais e tal. Agora, o que eu não gosto muito desse pessoal, Luciano, eu amo os animais, gosto muito dos cachorros, dos gatos, enfim, não gosto que judiem dos bichos, mas eu queria pedir para essa gente deixar quem gosta e quem ama uma raça de cachorro ter essa raça de cachorro. Hoje o que querem, Luciana, é esterilizar todos os cachorros que existem no planeta. E eu acho que não é por aí. Não querem que tenhamos mais pitbulls, não querem que tenhamos mais rottweilers, não querem que tenhamos mais bulldogs inglês e tantas outras raças. Eu acho que esse pessoal aí, com esse tipo de mentalidade, não ama cachorro, não ama animal. Só ama um determinado grupo de animais. Exatamente. Eu sou a favor do vira-lata, sou a favor do rottweiler, sou a favor do poodle toy, enfim, de todos. Agora, quem quer ter uma criação em casa, quer ter uma fêmea e quer parir filhotes e ter esses filhotes e tem a responsabilidade, tem que ter o total direito de poder fazer isso. E esse povo, a maioria dessa gente, dessa galera, não pensa assim. Bom, vamos agora a mais uma matéria. A matéria vem de Paranavaí, a Cláudia Ribeiro está trazendo para a gente que a Assembleia Legislativa aprovou a implantação da sede da Unespar em Paranavaí. Vamos acompanhar então a matéria. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, a instalação da reitoria da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, em Paranavaí, no noroeste do estado. Para o líder do governo, Adhemar Traiano, o projeto reforça o compromisso do governador Beto Richa com a interiorização da estrutura de governo. O governador Beto Richa tem a leitura e a visão de que o interior do Paraná ele merece o respeito do governante tanto quanto as grandes cidades do estado do Paraná. Por isso, oferecendo essa condição ao interior, ele encaminhou a mensagem à Assembleia da sede da Universidade da Unespar para Paranavaí, porque ele propicia a oportunidade do desenvolvimento de uma região como um todo, em todos os aspectos. Por isso eu entendo que é fundamental descentralizarmos todas as medidas, tanto na esfera estadual quanto federal. A Prefeitura de Paranavaí vai oferecer a infraestrutura e a manutenção da reitoria por 2 anos. Isso representa economia de R$3 milhões aos cofres públicos e mais 4 milhões com a construção do prédio. De acordo com o prefeito de Paranavaí, Rogério Lorenzetti, esse era o estímulo que faltava para o desenvolvimento do interior. Importante porque é uma grande indústria do conhecimento que vai se instalar na cidade. Hoje, cidades como Maringá, Londrina, que têm universidades estaduais poderosas, que têm sedes universitárias na sua cidade, alcançaram um patamar de desenvolvimento muito importante. Também pela ida da universidade. Universidade significa mão de obra qualificada, significa pesquisa, uma série de coisas que pode beneficiar uma região.
A sede da reitoria da Unespar fica em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, onde foi prevista na época em que foi criada a universidade em 2001. Mas a instituição nunca saiu do papel. Em 2011, o atual governo começou a elaborar a implantação. A Unespar é a terceira maior universidade mantida pelo Estado em número de estudantes, com cerca de 12.600 alunos de 150 municípios. Reúne 8 faculdades que juntas oferecem 67 cursos. Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Faculdade de Artes do Paraná, Escola Superior de Segurança Pública, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana e Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. De Curitiba, Cláudia Ribeiro. Vida News. E a Sanepar vai fazer uma melhoria, não tem dia que eu não dou notícia da Sanepar, né? Vai fazer uma melhoria amanhã na rede de distribuição de água de Curitiba. A obra vai interromper o fornecimento de água no bairro do Uberaba a partir das 8h30 da manhã. A normalização no abastecimento vai ocorrer apenas no final da tarde. Eu falei agora sobre a Assembleia Legislativa, na verdade a Cláudia Ribeiro falou, e os vereadores de Curitiba protocolaram uma representação contra quem? Adivinha? Quem? Professor Galdino. Olha lá. Do PSDB. Exatamente por quê? Por quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética deve analisar a conduta do vereador que colocou uma câmera em cima da mesa para filmar a sessão de ontem, o que irritou os colegas. A iniciativa foi batizada de TV Galdino. Olha só. O que ele quer com isso? Que coisa. Ele quer intimidar, na verdade, os outros vereadores. O vereador Cristiano Santos, do PV, foi o autor dessa representação que foi assinada por diversos outros vereadores. Ele afirma que se sente ofendido pelas polêmicas que o professor Galdino gera na Câmara Municipal. Aliás, sobre esse assunto, o presidente da Câmara, Paulo Salamuni, diz que o professor Galdino se comporta sempre como uma criança. O pedido segue o trâmite regimental e vai ser analisado pelo Conselho, que é presidido pela vereadora Carla Pimentel, do PSC. Galdino pode ser punido com suspensão até a perda de mandato, que não vai acontecer com certeza, mais para dar uma dura nele. Eu penso pelo seguinte lado, Luciana, ele quer aí as imagens que ele está tentando buscar, o melhor ângulo, né? A melhor situação, o ângulo do próprio Galdino, caso aconteça mais uma falta grave lá na Assembleia, mais uma vez derrubem ele, hein? É verdade. Vai ver que foi para intimidar o vereador Braga Cortes. Vai que dá uma entrada, um carrinho, uma entrada mais violenta. Que, aliás, não gostou também, foi um dos que não gostou. Aí ele vai ter um tirateima. Eu acho que o Galdino nessa aí ele deu uma acertada, que agora não é só a câmera padrão lá das televisões, vai ter as imagens dele, entendeu? Fica imparcial. Focada nele só nele. Vai ficar imparcial, a câmera exclusiva do Galdino. O que falta, viu? 3h46, agora vamos a Campo Largo, as informações são de Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News, boa tarde, Luciana, boa tarde a toda a equipe. Na última segunda-feira, a secretária de Promoção Social de Balsa Nova, Luane Lanick Costa, recebeu da primeira-dama de Campo Largo, Sônia Maria Custer Guimarães, 500 quilos de alimentos. A doação aconteceu após a realização do evento Engenharíadas, que ocorreu em Campo Largo no último final de semana e arrecadou mais de 7.000 toneladas de alimentos, que foram doadas ao Provopar Municipal de Campo Largo. A doação é referente ao empréstimo do Campo Municipal Augusto Perussolo, no bairro São Caetano. Segundo Bruno Schmidt, presidente da Liga Esportiva das Engenharias do Paraná, em conversa com o secretário de Esportes Edilson Jurupuã dos Santos, foi acertado que Balsa Nova receberia os 500 quilos de alimentos. Schmidt agradeceu à prefeitura pela parceria. Segundo a secretária de Promoção Social, Luane Lanick Costa, os alimentos doados pelo Provopar de Campo Largo devem ajudar e muito as famílias carentes de Balsa Nova. Mas nem só de coisas boas as engenharias serão lembradas. Em uma rede social, muitos moradores de Campo Largo reclamaram da bagunça feita na cidade pelos estudantes. Após fotos de uma escola extremamente suja serem postadas, os comentários começaram a aparecer, contras e a favor do evento, realizado nesse feriado. Responsáveis pelos estudantes disseram que a limpeza do local estava paga e por isso ao saírem deixaram tudo sujo. Alguns moradores defendem o evento com o argumento do aquecimento que teve
manteve a economia da cidade. Por outro lado, a população reclama da bagunça nas ruas, como bebedeiras, gritos e até relações sexuais nos muros das casas. A questão é, se você visita a casa de alguém, você no mínimo deve ter respeito a quem te acolhe. E o que esses estudantes fizeram, que são a minoria, nós sabemos disso, realmente foi fora de propósito. Como disse uma moradora indignada, pagamos a limpeza e se dane tudo então. Dinheiro não compra respeito nem educação. São essas duas coisas que faltaram neste evento e que estão causando tanta indignação. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. E Curitiba vai sediar na próxima semana o seminário Decênio que mudou o Brasil, com a presença de quem? Da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento foi organizado em parceria pelo PT e pela Fundação Perseu Abramo e pelo Instituto Lula, em comemoração aos 10 anos do governo democrático e popular no Brasil. Vai ser realizado no dia 13, a partir das 6h30 da tarde, no Expo Trade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Neste momento, 3h48. Esportes. E vamos falar de esporte. Quem traz hoje a informação primeiro, Atlético Paranaense, Ciro Júnior. Eu vou deixar o Paraná por último. Vamos lá, Ciro. Pois é, vamos deixar o mais desagradável por último. É verdade, não foi bom o fácil. resultado. Então vamos ao Atlético. Então vamos começar primeiro nos bastidores do Atlético, Luciano? Vamos lá. Então o Atlético emprestou o Edgar Júnior e o Bruno Costa para o Joinville. É o terceiro jogador que o Atlético empresta para o Joinville. Já tinha emprestado antes o Martim Ligueira. Já tá com uma parceria, né? Tá uma parceria legal. É claro, lógico, e o Lulante, que a Petralha não admitiu ainda que foram emprestados. Mas o presidente do Joinville, o Nereu Martinelli, em uma entrevista ontem à Rádio Mais FM, já disse que já vão chegar segunda-feira. Então já está oficial por parte do Joinville. Exatamente. O Atlético não sabe de nada, mas o Joinville já garantiu essa informação. O Atlético é meio Lula, não é não? Ele nunca sabe de nada, só sabe depois que acontece. Né? E eu queria fazer um comentário que você comentou da Dilma, né? Por favor. Onde a Dilma vai, tem sempre que carregar o Lula junto? Pois é, dá a impressão que ele vai ser o próximo a Dilma candidato, tava lá, né? E o Lula do lado. Onde que ela vai? Em Brasília, no Mané Garrincha, também tá do lado. Olha, é complicado. Ano viu? que vem tem, amigo. Tem, mas é estranho, né? Você vai ver ano que vem, vai ter corte de juro, vai ter dólar baixo. Ano que vem o Brasil vai estar uma beleza. Vai ter ônibus. Vai uma maravilha. Bolsas de tudo e mais um pouco em tudo que é canto. Já tem ônibus com subsídio, Copa do Mundo, isso. Carnaval e mais outras coisas que a luz vai baixar de novo, a gasolina vai para 2,19, vai tudo isso. Aí quando passar o outubro, ô Ciro Novaes, vocês vão ver o que espera. Você falou Ciro Novaes, eu ia até comentar que o Ciro Novaes hoje não participou, mas a gente falou. Falamos o nome dele. A gente marcou aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer em novembro de 2014, amigos. Inclusive, comentando nisso, agora domingo teve o Brasil-Inglaterra no Maracanã, né? E um jornalista inglês foi assaltado lá no Maracanã, né? Foi assaltado na sua chegada lá, daí escreveu na sua coluna, não sei se é blog lá, mas provavelmente seja, dizendo que como que eles vão ficar com a insegurança no Brasil durante a Copa. Pô, a gente vive na insegurança o ano inteiro, a vida toda, e o cara tá reclamando pra passar um mês aqui, né? Pô, então, esse é o problema, a gente vive na insegurança a vida toda. Mas já tem meio que um pacto, né? Falam aí pelos bastidores, Ciro, que já tem um pacto aí do governo, da polícia com os cabeças. Mesmo no Pan-Americano que teve. Isso, fala, o Beira-Mar já fez um esquema ali e tal, já agilizaram. Com certeza devem ter mandado pra ele lá uma banheira de espuma bonita pra ele passar o fim de semana e tal. As gueixas pra fazer massagem. Brinca, mas é sério, diz que vai dar uma aliviada ali e tal nesse mês ali. Os bandidos vão dar um passeio, vão fazer uma viagem internacional, vai ser um negócio bem legal. Bom, vamos lá, então voltamos ao Atlético Tirando Paranaense. esse leve comentário, falar de futebol. Então o Bruno Silva da Ponte Preta está chegando também, o volante Bruno Silva, ele é um bom jogador, mas estava desprestigiado no elenco da Ponte Preta. Ponte Preta que vai enfrentar o Atlético hoje às 9 horas da noite no Moisés Lucarelli. O Drubsky sabe que se não ganhar hoje e cair para a zona de rebaixamento tá fora. Isso vazou essa informação, Luciano, que o Marcelo Petralha teria passado para ele que se o Atlético cair para a zona de rebaixamento, você tá fora. Ou seja, ele que se esperte. E eu tô pensando o seguinte, Luciano, se mandar o Drubsky embora, é capaz do Petralha colocar o Arthur Bernardes ou o Antônio Lopes. O Lopes? Ou seja... Aliás, o Antônio Lopes né? sempre foi uma solução caseira, né? Mas aí que tá. Não adianta então mandar o Drubsky embora, que pra mim não é técnico de primeira divisão, e colocar o Lopes, que com todo respeito, o Lopes já foi um brilhante treinador, foi campeão de Sul-Americana, né? Campeão de Libertadores, mas já deu. Ele não tem mais idade pra Onde é que é a casa do Drubsky?
Ele é de Volta Redonda. Então, será que já não é bom comprar hoje a passagem, que fica mais barato comprando antes? Olha, Léo, infelizmente pode ser, viu? Porque é muito difícil esse jogo, Luciano, contra a Ponte Preta. Ele falou que vai fazer mudanças na equipe e vai anunciar o time apenas 30 minutos antes antes da partida, quando é obrigatório colocar as papeletas, né? Então, o time que tá provável seria com o Everton no gol, Jonas, Kleberson, no caso, Kleberson ou Luiz Alberto, essa seria uma das dúvidas, no caso, Manuel e o Pedro Botelho, Juninho, que vai jogar no lugar do David, lesionado, João Paulo, Felipe ou Elias e o Everton, e no ataque, Ederson ou Marcão ou Marcelo ou Douglas Coutinho, só o Ciro que não vai jogar porque não viajou pro jogo lá, né? Não consigo entender porque o Ciro não viajou e o Marcelo e o Marcão que estão lá e estão lutando para ser titular, né? Aquela coisa, Luciano, o Atlético, infelizmente, o Ponte Preta é favorito, o Atlético está em 14º colocado com apenas 2 pontos ganhos, 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Olha, tá triste ver o Atlético jogando, espero que motivação e faça uma boa partida hoje e que o Marcão ou o Marcelo que jogar desencante e mostre pro torcedor atleticano que eles têm valor. Bom, você tem algum palpite? 3-1 Ponte Preta. 3-1 pro Ponte Preta. Isso. Léo? 2-2. 2-2. 2-2. Bom, eu vou apostar no 2-1 pro Atlético Paranaense, porque eu não consigo apostar de forma diferente. Contra o patrimônio. Agora, falando nisso, né? E o legal é que se fosse todas as apostas do Luciano Atlético, o Atlético era campeão brasileiro. Com certeza era campeão brasileiro. De aposta, vamos lá, Curitiba. Curitiba que ganhou o escudeiro, viu, Lu? Ganhou, voltou. Agora vai. Ele conseguiu um efeito suspensivo e pode jogar contra o time do Fluminense. Eu fiquei triste, Ciro, que eu tava contando que o jogo era hoje. É amanhã. É amanhã. Então o jogo do Curitiba acontece amanhã contra o Fluminense no Couto Pereira. Aí aquelas mesmas informações de ontem do Denis e do Júlio César estarem lesionados. E o garoto novo aí, o Diogo Goiano, pode sim estrear na esquerda, fazendo aí a ala. Já chega e já veste a camisa, viu, Ciro? Chega, veste a camisa, calça chuteira e entra em campo. É chato pro lateral anterior que tava jogando ali, né? Que o cara chegou no dia seguinte já é titular. O Denis acabou se lesionando, então já fica fica menos feio, mas fica complicado pro Eltinho, que já foi titular absoluto. Bem lembrado, tinha esquecido, né? Então o Patrick também complicado. Enfim, a ala esquerda e a ala direita do Curitiba, na minha opinião, ainda não acertou. Precisa de reforços. Eu pensei, Luciana, que com o discurso que tem a diretoria do Curitiba, que eles iam trazer sim, não mediriam esforços para trazer o Cortez para resolver essa ala da esquerda. Me enganei. Eles pegaram, se reuniram e trouxeram para o Curitiba o glorioso Silvio, sabe o Silvio? Goleiro Silvio. O ex-futuro Peter Cech, que jogou no Atlético Paranaense. Quando ele foi para o Atlético, goleiro do Atlético. Vocês lembram que quando ele foi para o Atlético, ele falou que ia ficar só 6 meses, que já estava tudo certo com o Chelsea. E foi para o Operário, né? Isso, Operário. É a coisa mais linda. E trouxe também o Maiquinho do Operário. Esses 2 jogadores foram contratados pelo Curitiba, porém, eles chegaram no Alto da Glória, deram uma olhada só e já estão sendo repassados para o Marcílio Dias. Então esses 2 jogadores não serão aproveitados agora, vão ser encaminhados para o Marcílio Dias para a disputa da Série D. Mas deve ser complicado, hein, Ciro? O cara tá com o contrato já certo com o Chelsea, ter que fazer uma temporada no Marcílio Dias, hein? Mas o que eu não entendo do Silvio, que o Silvio não é um goleiro jovem, já tem seus 26, 27 anos. O que o Curitiba tá ganhando se fosse investimento ainda pro futuro, no Sub-23, eu tô emprestando lá pra Série D, depois vai voltar. Não deu pra entender. E não era unanimidade o nome dos dois aí na diretoria e também no departamento de futebol. Não sei, não entendi até agora o porquê disso, mas os dois são atletas da LA Sports. Então, sendo parceiros do Curitiba, aí tem que dar aquela maquiada, passam um pano ali e tal pro rapaz aparecer um pouquinho, uma dessa negocia com outro time, enfim, essas as principais novidades do Curitiba. O Botinelli não vai ser utilizado como titular, a informação que eu tenho que vai o Robinho mesmo na partida de amanhã. O Emerson continua em trabalhos finais aí para poder retornar aos gramados. Eu acho que poderia pintar uma surpresa, né? O Emerson jogar essa última partida que o Curitiba tem contra o Náutico no domingo, para já dar o Keirson também poderia aparecer, mas eles estão segurando esses 2 atletas que tiveram 2 lesões sérias. O Emerson no pé, uma lesão muito complicada que teve que fazer uma cirurgia, e o Keirson, 2 rompimentos de ligamentos seguidos. Então estão segurando o máximo para fortalecer fisicamente e não ter problema, pelo menos logo de cara, com esses 2 atletas. As informações do Curitiba são essas, sem mais novidades do time alviverde. A Gabriela Estival Brito, participando com a gente, diz que ela também aposta em 2-1 pro Atlético Paranaense. Ciro, as informações do Paraná, ninguém aqui acertou. Você foi o menos otimista
otimista, apostou no 0-0, mas também errou. Se você lembrar, ontem eu falei, vou ser otimista e vou votar no 0-0. Você comentei ontem até. Foi otimista. Só que vocês foram mais otimistas que eu, né? Infelizmente, Luciano, o ataque do Paraná não funciona. O ataque do Paraná já é o terceiro jogo seguido sem fazer gol numa Série B do Campeonato Brasileiro, que, querendo ou querendo, tem um nível de qualidade menor. O Paulo Sérgio jogou ontem no lugar do JJ Morales, mas a bola também não chega nele. O Lúcio Flávio apático no jogo, parecia o Alex naqueles momentos que não presta atenção no jogo. O Paraná Clube, então, perdeu ontem 2-0 pro Paysandu. O Paraná reclamou muito do primeiro gol do Paysandu no escanteio, que o Luiz Carlos saiu muito mal e culpou com uma suposta carga. Eu vi o lance diversas vezes, todo mundo também viu, que não aconteceu nada, foi só choradeira do goleiro. Inclusive o Paulo Sérgio, no intervalo, falou que quando acabou o jogo, falou que o Paraná perdeu por causa desse lance, que o Paraná Clube, os jogadores se desconcentraram com um erro da arbitragem e perderam. Ou seja, se eles não têm cabeça depois de um erro de arbitragem, que erro de arbitragem acontece. Acontece sempre. Acontece. E se eles não têm essa cabeça, essa maturidade de acontecer um erro de arbitragem e daí se entregar o jogo, tanto que o Paraná tomou o primeiro gol, Léo, não foi mais para ataque, não chutou mais nenhuma bola pro gol. Ou seja, é igual essa desculpa do time desclassificar ou perder o título, ser vice, os jogadores estão abalados. Pô, o cara ganha 100 mil por mês, tá abalado, tamo nós, né? Ganhamos só 10 mil por mês. Quem que vive hoje em dia com 10 mil, né? Como diria o Gabiru? Brincadeira, então, né? Luciano, o Paraná está em 13º lugar com 4 pontos, e você tem uma ideia, o Asa, que é o primeiro na zona do rebaixamento, também tem 4 pontos. Ou seja, o Paraná Clube tem que se cuidar, agora vai pegar um jogo muito, muito pesado, que é o Figueirense, está no top 4 do campeonato, no campeonato da Série A. Ou seja, Luciano, o Figueirense com 9 pontos, o Paraná com 4, vai ser um jogo difícil na Vila Capanema sábado. Com certeza jogo difícil. Vamos ver mais informações você tem do esporte também no nosso blog, que é o redemercosul.blogspot.com.br. 3h59. Vida News. Voadora do dia. Bem, a taxa de desmatamento no Paraná cresceu 50% no período de 2011 e 2012. O estado é o 4º no ranking nacional de desmatamento no Brasil, com 2.011 hectares perdidos neste período. Portanto, a minha voadora do dia vai, sem dúvida nenhuma, no desmatamento que é feito ainda no nosso estado do Paraná, com ou sem autorização ambiental, com punições que são apenas de multa e que poderiam ser, sim, muito mais severas. Voadora no desmatamento. Vida News. Crônicas. Ordem da vida. Aliás, o Brasil está precisando muito de ordem, né? Não só da vida, mas da nação toda. E a ordem da vida, ela caminha sempre para frente e nunca fica estagnada, como o homem, né? O homem para desde o caminho, né? E não busca a verdade dele mesmo. Então, caminha sempre para frente, meu irmão. Esta é a ordem da vida. A ordem da vida não é caminhar para trás. Eis a ordem da vida. Para isso, é preciso que te movas. Você se movimente. Não tenha medo de ajudar ninguém. Não tenha medo de auxiliar o próximo. Por que medo? Ou falta coragem, ou é preguiça mesmo. Rompe as antigas amarras do passado. Rompe esse comodismo. Muitos homens e muitos, principalmente os cristãos, nasceram para ser incomodados e não acomodados. A história conta. Alija o lastro inútil, eleva-te, trabalha, age, semeia o bem e cria. Sirva o próximo constantemente e avança para teu Pai, Deus. É possível que você esteja encontrando muitos obstáculos em sua vida para seguir adiante no seu caminho. E encontra mesmo. Quem quer fazer o bem tem muito mais obstáculo do que quem nada a favor da maré. Não bate de frente com ninguém, vai ter muito mais obstáculos. Jesus Cristo bateu de frente com o Império Romano e com toda a sua força moral e coragem, mataram Jesus. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus e não termos medo nem da morte. Vai falar isso para alguém, vai dizer que o cara tá meio louco, né?
Você não pode ter medo, você tem que enfrentar os obstáculos da vida para dar cumprimento nas tarefas, para dar cumprimento à sua missão, meu irmão. Desgostos, surgirão perseguições, repontarão em seu caminho, isso é certeza. Adversários gratuitos você vai ganhar de monte. Muitas pessoas te dificultarão a sua marcha para o bem. Algumas vezes é provável hajas caído talvez em erro, sob a influência de determinadas tentações. O homem está na terra porque ainda tem tentações. Não tentações, eu quero dizer, outras tentações são maus hábitos e maus comportamentos e desvios de comportamento. Apesar de tudo, se procuras o bem, recolhe-te em sua fé, mas numa fé viva, meu Cristo. Não numa fé cega que tudo que te falam você acredita. Busque a fé viva através da pesquisa, através da sua inteligência, através da sua ética e do seu caráter moral. E caminhe adiante, caminhando com Deus em sua alma. Não existirão mais as portas fechadas para você. Além da crônica de Rogério Ataíde ser publicada na redemercosul.blogspot.com.br, você encontra também no meu blog rogerioataíde.blogspot.com.br. E vamos que vamos, gente! Vamos que vamos! Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do Vida News. Boa tarde, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil! Eu vou ler aqui as últimas participações, tem muitas, não vai dar para ler todas elas, eu peço perdão para alguns dos nossos ouvintes que não vão poder ser registrados aqui no ar. Como evitar o desmatamento no Brasil foi a pergunta de hoje. O Emerson Alves diz mudando o governo, o Carlão Zimmer diz tira o PT do governo, o Gilberto Fagundes é só o povo parar de comer grãos e sementes e parar de comprar móveis. A Rose Polis diz votemos na Marina, patrocinada pelo Itaú e Natura, como eu já fiz e não sabia. Urg, diz ela, parafraseando Rosinha, desintoxique-se da hipocrisia e das ideias medievais. O Marcos José Zambloski diz incrível, saiu um resultado importante no dia de hoje. O Brasil já alcançou mais de 54% da meta de redução de desmatamento proposta até 2020. O César Augusto Landowski diz essa briga vai longe. A falta de respeito e responsabilidade dos políticos com o povo e com a terra e com suas leis que só pensam neles. Também a falta de fiscalização do governo com poucos funcionários para uma área tão grande. O José Domingos dos Santos diz desmatamento, isso é irreversível no Brasil. Faltou educação e responsabilidade lá atrás. Beijos para todos. O Adir Chuvinski diz a porta foi arrombada anos atrás, agora tranca de ferro quanto antes. Reginaldo Polese, se realmente quisessem acabar com o desmatamento, realmente seria fácil, mas não querem. Simples assim. Não pode derrubar árvore, mas pode vender móveis de madeira proibida. Tráfico de madeira não é como droga que se põe num fundo falso. Uma madeira é muito grande. O Luiz Gobato diz proibir a fabricação de ferramentas de cortes, mas o meu temor é que comecem a utilizar os castores, diz o Luiz Gobato, também aqui no Vida News. Rapidamente, o ciclista ao vivo participando diz multas pesadas, pelo que se vê, não está adiantando. Como o Brasil é muito grande, precisa aumentar a fiscalização, mas não só para o desmatamento. Precisa também fiscalizar com mais rigor a entrada das drogas pelas fronteiras e outras tantas barbaridades que ocorrem nesse país que não tem dono. Infelizmente, pode-se tudo nesse Brasilzão. E a Paula Borges, que é jornalista, diz um jeito de preservar é ter um período para tirar e plantar árvores, assim como é realizado na pesca. E, claro, conscientizar a galera. É isso. Léo, boa tarde. Abraços para você, Lu, e para o Ciro também. Até segunda. Até segunda-feira, o Léo vai participar com a gente lá direto de São Paulo. Amanhã e na sexta-feira o Léo tá fazendo uma viagem na Rádio Vida de São Paulo. É isso, né, Léo? Isso, trazer informações do Canto pela Vida. E quem tiver por lá, a gente vai bater um papo aqui, quinta e sexta. Você fique ligado, não perca a nossa programação quinta e sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Tchau, Léo. Até amanhã. Vai pro Léo até segunda. Valeu. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.